nos diz a partir do versículo 5, o resgate do reino acontece no sentido inverso da queda de Satanás. Ou seja, se para ele ter o reino, na usurpação, ele teve que se orgulhar, que se elevar e blasfemar, o meio de Deus resgatar o reino é o modo inverso. A grande prova de tudo isso, preste atenção, foi que no momento de o filho vir se fazer carne, Hebreus capítulo 10, versículo 5 a 7, ele diz assim ao pai: Pai, oferta de animais tu não quiseste. Não resolve o problema da humanidade, do reino. Por isso, um corpo me formaste. Por que o pai formou um corpo para o seu filho vir? Porque todos os sacrifícios anteriores não resolviam. Mas sabe quando o seu pai fala assim: filho, é você mesmo que vai. Você vai trazer o reino de volta a mim. Será que o filho ficou: ah, pai, não é possível, manda o Espírito Santo. Não, manda o Espírito Santo. Ou então manda um anjo, manda alguém, vai você mesmo. Foi assim? Ele se inclinou diante do pai e disse: Pai, ou melhor, Deus. O próprio filho, sendo Deus, inclina-se diante do pai e declara: Deus, aqui estou para fazer a tua vontade. Lembre-se, Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é porque está dizendo Senhor, Senhor, nem todos, mas aquele que faz a vontade do Pai Celestial. E o filho disse: Pai, Deus, aqui estou. No livro do rolo está escrito a meu respeito: aqui estou para fazer a tua vontade. E quando ele estava no Getsemane, antes de ele tomar a cruz, ele orava, e o mundo espiritual fazia pressão sobre ele, e ele agora já suava sangue, e ele clamava: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, sem que eu o beba, mas todavia, não faça a minha vontade, mas cumpra-se a tua vontade. Observe que esse resgate do reino começa por alguém que decidiu submeter-se plenamente à vontade de Deus. Ele se submete aos sofrimentos. Capítulo 2, versículo 5, o apóstolo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual era o sentimento que havia em Cristo Jesus? Versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que ele está dizendo aqui? Se ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, está implícito aqui a figura daquele que por usurpação quis ser semelhante ao Altíssimo, ou não? Então aqui é o inverso. Ele está mostrando o caminho inverso. No momento que ele diz que Deus, que Jesus, o Filho, sendo Deus, não julgou por usurpação, ele está falando assim: lembrem-se daquele que por usurpação quis ser. Um começou a subir, este não quis ficar lá em cima, começou a descer. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. Ezequiel diz que Lúcifer encheu o seu coração de violência. Enquanto um
vai enchendo o seu ser de violência, de desejos, de ambições, de planos. Aquele que era Deus começou a se esvaziar. Se esvaziar. O que é se esvaziar? Quer dizer que ele deixou de ser Deus? Não. É que sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus. Sabe quando alguém faz uma calúnia contra você? Uma mentira descabida, está te prejudicando, e você reivindica o teu direito. Essa pessoa não pode falar assim de mim, porque não é verdade. Eu vou quebrar a cara dessa pessoa. Sabe quando você fala assim? Ou qualquer outro termo que você queira colocar. Isso significa que você se apega ao fato de você estar certo. Você está certo, você se apega. Eu estou certo. Eu não posso abrir mão. Se eu estivesse errado, tudo bem. Mas estando certo, e ele sendo Deus, poderia falar, não, eu sou Deus, eu não vou não. Eu não vou sofrer. Não, não. Ele se esvaziou. Ele abriu mão. Mas tu não tem culpa. Mas não tem problema. Mas tu não tens pecado. Não tem transgressão. Ele se esvaziou. Seu coração era puro. Não tinha pretensões pessoais ou particulares. O seu coração era plenamente para o Pai. Não importa, estou aqui para cumprir a vontade dEle. É um coração destituído de qualquer ambição. É por isso que para servir a Deus, deve haver em nossa parte também um esvaziamento. Ele continua dizendo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. É o processo de reconquista do reino, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Lembram de Hebreus? Aquele que por um pouco, não era que um pouco menor que os anjos, aquele, vírgula, que por um pouco, por um período específico, se tornou menor que os anjos, porque ele é maior do que anjo, ele é Deus, mas por um tempo, desde o momento que ele se propõe a descer, ele é menor, no sentido de que ele deixa a glória, ele deixa o trono, ele abre mão de tudo que tem, de tudo que é, de todos os seus direitos, e se faz menor, porque se torna homem, e não somente homem, mas menor que o homem, porque agora ele é servo dos homens, ele veio servir os homens, por isso ele lavou os pés dos discípulos, para servi-los, e não somente ele veio lavar os pés, ele veio se humilhar, ele veio servir, mas diz, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Tornando-se obediente até a morte. E não é qualquer morte, é morte de cruz. E o que tem a morte de cruz é a morte de um maldito. É a morte de um maldito. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então veja o processo que ele passou, que ele sofreu, e ele foi descendo, descendo, e depois de se fazer homem, ele foi preso. E como nós falávamos agora há pouco, o cenário da crucificação. Amados, o que está ali pesando mais, não é tanto o açoite. Dói o açoite, eu sei que dói. Eu sei que, como muitos descrevem, com muita precisão, cada momento do sacrifício, que nas pontas dos chicotes haviam pregos ou chumbo, etc. Eu sei que há toda uma descrição dolorosa, mas o que mais doía não era a carne. Imagine, quem estava ali, naquela sala de julgamento, diante
de um velho, ancião, sumo sacerdote, Anás. Um velho, conhecedor da lei, ministro de Deus, ungido de Deus, separado de Deus, para levar as pessoas a Deus. Agora este homem não reconhece o Deus a quem ele serve. É isso que dói. Caifás, os sacerdotes, os anciãos, os escribas, os fariseus, toda a casta religiosa, o povo de Deus. Será que a igreja dos dias de hoje é diferente do judaísmo? A gente às vezes acha que está tudo muito bom. Lá no meio está lá o verbo, que é Deus, se fez carne, no meio dos homens. E agora o homem, criatura, caído, pecador, miserável, condenado pela lei de Deus, chega diante de Deus, ele cospe a face, isso é um insulto, ferindo a Deus, coroado com uma coroa de espinhos, aquele que é Deus. Mas o que era tudo isso? Era o momento de ser expulso o príncipe. No momento que colocaram-lhe a coroa, e a coroa não se encaixou em sua cabeça, e pegaram um caniço, e bateram em sua cabeça para que a coroa entrasse, como descreve o Evangelho. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? O mundo espiritual, o universo, os mesmos seres que lá no princípio presenciaram a rebelião, e Lúcifer dizia que Deus era mau, que Deus era tirano, e que Deus era isso e aquilo outro, e que Ele era um salvador de todos, porque estavam tirando os anjos de debaixo de uma autoridade arbitrária de Deus. Aquelas argumentações de Satanás, no princípio de sua queda, gerou uma interrogação enorme, gigantesca no universo. Será que Deus é aquilo que Lúcifer fala? E por que, se Deus tem a razão, por que ele não se defende? Por que ele não disse na cara de Lúcifer, lá no início, que ele era um rebelde, que ele era um mau? Por que Deus permaneceu calado? Essa grande dúvida, essa grande interrogação, começava a ser apagada no momento em que ele estava sendo crucificado. Quando um soldado, inspirado por um demônio, rodeado por seres espirituais, golpeava Jesus, e como descreve Isaías, como uma ovelha muda, um cordeiro mudo, ele não abria a sua boca, mas ele gemia, ele fazia diante do açoite, mas não proferia insulto. Poderia se levantar, eu sou Deus, você é Satanás, vou te julgar, vou te expulsar. Poderia? Mas não, ele recebia. Naquele momento, era o encontro, a morte de Cristo, é o encontro de Deus, aquele Deus do princípio, com aquele perverso Satanás do princípio. E aqui, aquele que dizia que Deus era mau, está golpeando-o, está cuspindo-o, blasfemando. É aquele cujo caráter fora colocado em dúvida, se revelava com amor, quando dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O amor se manifestava e se materializava no momento da morte de Cristo. O caráter de Deus estava sendo vindicado no momento da crucificação. Deus estava sendo ali justificado. Talvez vocês não entendam essa expressão, mas Paulo fala sobre isso no livro de Romanos. Justificado não que ele tenha pecado, mas é que a santidade dele, que outrora fora colocada em xeque, em dúvida, estava sendo agora trazida. Ele é justo. O próprio Pilatos diz: eu não vejo nesse homem crime algum.